O Hospital de Trauma de Campina Grande realiza doação de múltiplos órgãos. Polícia prende principal suspeito de matar a tiros jovem de 25 anos na cidade de Ingá. Prefeitos de toda a Paraíba se reuniram hoje em João Pessoa para protestar contra a queda do Fundo de Participação dos Municípios. E ainda, 3 estudantes conquistam 3º lugar na Olimpíada Nacional em História do Brasil. Hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2023. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que o Hospital de Trauma de Campina Grande realizou hoje uma doação de múltiplos órgãos. E a gente vai mostrar casos de pessoas que receberam doações e que hoje têm uma nova vida. O assunto está em alta em virtude do procedimento de transplante de coração ao qual o apresentador Fausto Silva foi submetido no último domingo. Mas aqui na Paraíba a gente também encontra transplantados, pessoas que receberam um novo coração e seguem suas vidas normalmente. Eliene, da cidade de Gurien, enfrentou muitas dificuldades e incertezas antes de passar pelo transplante. Foram 2 anos de espera. Eram momentos agonizantes, a gente convive com um medo constante, o medo de ter um infarto, assim... É uma coisa que mexe com o nosso emocional. Foi onde passou-se um tempo e ela disse a mim que o certo seria transplante, né? E em 2020, fui inscrita na lista de espera, a qual eu esperei 2 anos e 4 meses. Era uma espera constante, a ansiedade era muito forte, até mesmo antes, né, quando eu tive a notícia, já estava com ansiedade, porque era conviver com aquele medo. Eu tinha bastante medo que não desse tempo do coração chegar, aí eu tive que passar a tomar medicações para dormir, ficava tomando medicações, mas eu sentia os sintomas. Não era fácil, não. É muito assombroso a gente ter que conviver com aquilo tudo. No dia 22 de dezembro de 2022, um novo coração passou a bater no corpo de Eliene. Graças a Deus, quando a notícia chegou, fiquei muito feliz. Foi um momento mágico. Durante as crises eu chorei muito, mas nesse dia, com a notícia, eu chorei bastante de alegria. Foi muito marcante para mim. Osório, ainda jovem, foi diagnosticado com problemas cardíacos. Ele também precisou esperar, até que em 2019 passou pelo transplante. Quando eu recebi a notícia, assim que o coração estava parando, estava muito inchado e sem ter mais espaço dentro do peito para ele crescer ou então ele se mover, bombear sangue ao mesmo tempo, eu não sei nem como dizer como foi que eu fiquei, né? Um negócio muito estranho. Quando disseram, olha, nós vamos lhe preparar aqui, o seu coração está vindo. Nós vamos fazer o transplante. Me prepararam e acho que terminou às 8 horas da noite o transplante. De um jovem de 23 anos. Para ser doador e receber um órgão doado, alguns critérios precisam ser observados. Na verdade, a gente tem 2 tipos de doadores. A gente tem 2 definições. A gente tem a doação presumida e a doação que a família, como que diria, aceita a doação. Tá? A doação presumida acontece em alguns países do mundo, por exemplo, Espanha, em que todos os pacientes ali até então, eles são doadores até que se prove o contrário. Já no Brasil, a gente tem uma doação que a gente diz consentida. A família precisa aceitar a doação para que haja a doação do órgão, a captação e a doação do órgão. Não basta apenas você se autodeterminar doador, se a sua família, pós-óbito, não aceitar a doação dos seus órgãos, não vai haver essa captação. Então, a gente tem no Brasil essa doação que a gente chama de consentida. Você precisa conversar com seus familiares, deixar isso bem claro, e uma coisa que a gente sempre dá ênfase é isso. Os familiares
tem que conversar entre si e a pessoa que é doadora deixar isso bem ciente. Olha, eu sou doador e contar isso para os familiares, que na verdade quem define se vai haver a questão de doação, a questão de captação no Brasil são os familiares. Antigamente a gente tinha até na carteira de identidade a questão de que era doador, não era doador. Nenhum documento hoje ele serve como base. O médico garante, não há como furar a fila de espera. A gente tem um cadastro nacional único, onde os pacientes que têm indicação de transplante, eles são cadastrados no sistema de transplante do Brasil, e aí eles recebem, cada um baseado nos seus critérios, na sua condição clínica, ele é ranqueado, ele ocupa um determinado local. E como é uma coisa muito dinâmica, ou seja, não é uma coisa que é tipo, sou o primeiro da fila e eu vou ser sempre o primeiro. A palavra fila não existe. Isso muda muito. Então, assim, um paciente que estava bem, estável hemodinamicamente, estava tranquilo em casa, tem uma intercorrência, precisa internar, essa lista ou essa classificação, ela muda, ou seja, ela tem um aspecto dinâmico e esse paciente que estava em tal localização, ele passa até alguns critérios de gravidade e consegue antecipar um pouco a questão do seu transplante. Com os novos corações, Eliene e Osório ganharam a oportunidade de seguirem suas vidas. Os doadores, de alguma forma, permanecem vivos em cada um deles. Indo agora para as notícias policiais, o principal suspeito de matar a tiros um jovem de 25 anos na zona rural de Ingá foi preso. O delegado Luciano Soares falou sobre essa operação. Essas imagens são do momento em que ocorre um homicídio em Ingá, no Agreste. São ouvidos vários tiros e depois é possível ver uma pessoa correndo. Assim lá do outro lado. Matou. Matou agora. O crime aconteceu no bairro da Estação por volta das 2 horas da tarde. Antônio Geraldo da Silva, de 25 anos de idade, foi a vítima. Ele era mais conhecido como Algodão Doce. Esse outro vídeo mostra o momento em que um policial civil encontra a arma do crime no telhado de uma casa. Bom, gente, a arma do crime já achada aqui, o elemento já identificado. Alguns metros depois ele jogou a arma aqui e correu. Não demorou muito e a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu o suspeito identificado como Edson Henrique, conhecido como Campina. Essas outras imagens mostram o momento em que o suspeito é conduzido pelos policiais que participaram da prisão. O superintendente da 4ª Regional de Guarabira, Luciano Soares, falou sobre o caso. A prisão foi realizada por policiais civis e militares logo após a consumação do crime de homicídio no bairro do Mutirão. Com o suspeito foi apreendido uma arma de fogo, uma pistola 380 e 2 carregadores sem munições. O acusado foi interrogado, confessou a prática do crime. O trabalho investigativo continua, pois o acusado é suspeito da prática de outros crimes na região. A seguir, deputado paraibano participa de encontro para tentar reverter decisão sobre a redução de cadeiras na Câmara Federal. E ainda termina hoje o prazo para as inscrições do concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Paraíba. A gente volta falando de política. O deputado paraibano Damião Feliciano participou de um encontro para tentar reverter a decisão do STF sobre a redução de cadeiras na Câmara dos Deputados. O deputado Damião Feliciano, no papel de coordenador da bancada da Paraíba, participou desse encontro com coordenadores dos estados que vão perder cadeiras nas bancadas federais e também nas assembleias legislativas. Essa perda acontece por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que define a readequação das bancadas mediante o censo de 2022. Nós conversamos com o deputado e ele falou sobre esse encontro que aconteceu aqui na Câmara Federal. Nós vamos falar agora com a presidência da Casa, o presidente Arthur Lira, junto com todas as bancadas que possivelmente vão estar tendo prejuízo. Acabamos de ter uma reunião agora muito intensa. Nós vamos ter agora a solução para que a gente não possa perder. A luta nossa é que a Paraíba não
não perca representatividade política e também financeira. A exemplo das outras bancadas aqui, nós temos que ter uma solução para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho legislativo pelo Brasil inteiro. Os parlamentares agora querem conversar com o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, para pensar em uma solução para tentar reverter esse quadro. De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, as bancadas deverão ser readequadas porque perderam em número de população, de acordo com o censo do IBGE. Essa determinação deve acontecer através da apresentação de um projeto de lei complementar até o ano de 2025. Caso esse PLC não seja apresentado, será de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral fazer essa readequação que vai passar a valer a partir da próxima legislatura, que começa em 2027. E ainda falando de política, cerca de 200 prefeituras paraibanas fecharam as portas nesta quarta-feira. A paralisação foi para protestar contra a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios e também do contingenciamento na liberação de emendas parlamentares pelo governo Lula. A mobilização aconteceu na Praça dos Três Poderes, em frente à Assembleia Legislativa da Paraíba, em João Pessoa, e foi encabeçada pela Federação da Associação dos Municípios da Paraíba e também contou com o apoio da Confederação Nacional de Municípios. De acordo com o presidente da FAMUT, Jorge Coelho, o FPM é a principal fonte de receita para as cidades pequenas e contribui para custear despesas obrigatórias, como o pagamento de servidores públicos e previdência. E com a queda nos repasses, muitas prefeituras estão em dificuldades financeiras. A Justiça suspendeu a lei que autorizou uma suplementação de 13 milhões de reais que foi aprovada na Câmara Municipal para o orçamento da Prefeitura aqui de Campina Grande. A decisão é da juíza Ana Carmen Pereira Jordão, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande. Ela determina que o prefeito do município, Bruno Cunha Lima, torne sem efeito a sanção realizada na semana passada de uma suplementação orçamentária na ordem de 13 milhões de reais, que foi votada e aprovada no mesmo dia na Câmara Municipal de Campina Grande. Inclusive, vereadores de oposição fizeram diversos questionamentos em relação à forma como a matéria foi tratada no Legislativo campinense, alegando que uma vereadora teria votado através de um aplicativo de troca de mensagens e que, principalmente, a matéria teria sido votada sem a devida discussão na casa de Félix Araújo. O município de Campina Grande já se manifestou a respeito dessa decisão judicial. Através de nota, a Procuradoria-Geral do município informou o seguinte: o município de Campina Grande ainda não foi intimado formalmente da decisão judicial e irá recorrer na crença que o Tribunal de Justiça irá reformar a decisão interlocutória de primeira instância. Vale dizer que a determinação judicial atinge, de fato, questões regimentais da Câmara de Vereadores. O Poder Executivo não pode e nem deve interferir nos trâmites do Legislativo Municipal, sobretudo no processo de votação. Acreditamos também que não é a priori papel do Poder Judiciário colidir com a independência do Poder Legislativo, pelo menos nesse caso. Ainda diz a nota, a tripartição dos poderes acaba sendo atingida e passar a gerar uma enorme insegurança institucional. Logicamente, existem questões políticas que se fazem presentes em diversas matérias discutidas pela Câmara de Vereadores. Porém, não é o caso de uma matéria eminentemente técnica que restabelece a adequação do orçamento de acordo com os recursos financeiros que o município tem recebido. É o que diz um trecho da nota assinada pela Procuradoria-Geral do município de Campina Grande. Olha, termina às 11 horas da noite de hoje o prazo para realizar as inscrições do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Ao todo estão sendo ofertadas 1.100 vagas, sendo 900 para policiais e 200 para bombeiros. Ao todo estão sendo ofertadas 1.100 vagas, sendo 90 para policiais, 180 para o sexo masculino e 90 para o sexo feminino. Isso para a Polícia Militar do Estado da Paraíba. Já para o Corpo de Bombeiros estão sendo ofertadas 200 vagas, 180 para o sexo masculino e 20 para o sexo feminino. Ontem, terça-feira, foi anunciada uma alteração importante na idade mínima exigida para os candidatos. A novidade é que homens e mulheres que vão completar 18 anos até a data da
da matrícula, que vai ser em 2024, no caso, próximo ano, podem se inscrever para participar do certame. A mudança, essa alteração foi publicada inclusive no Diário Oficial do Estado da Paraíba nesta quarta-feira, dia 30 de agosto. A taxa de inscrição para participar do concurso é de R$ 120 e o salário inicial é de cerca de R$ 4.200, podendo chegar a R$ 18.000 ao longo da carreira. Gabriel Barbosa para o Borborema Notícias. Olha, 3 estudantes aqui de Campina Grande conquistaram o 3º lugar na Olimpíada Nacional em História do Brasil. Um resultado muito comemorado e é claro que deixa a gente cheio de orgulho, né? A medalha no peito das estudantes Carol, Renala e Joyce foi conquistada na Olimpíada Nacional em História do Brasil. Representando essa escola particular de Campina Grande, a equipe Bolcheviques conquistou o 3º lugar na competição. Fiquei sem reação na hora, né? Quando chamaram o nome, eu fiquei, meu Deus, Bolcheviques é a gente. Porque, tipo, apesar da gente ter se esforçado muito e ter confiança de que a gente tinha capacidade de ser premiada, é sempre um baque, porque é algo difícil, né? Tem equipes que a gente sabe, que a gente conhece o esforço, que infelizmente não foram premiadas. A final aconteceu no último sábado na Unicamp em São Paulo, quando as meninas competiram com mais de 340 equipes de escolas públicas e particulares de todo o país. O resultado final foi divulgado no domingo. São 2 dissertações para a gente fazer, então você não tem que mostrar só o que você sabe. Você tem que argumentar um ponto de vista naquilo, não é só simplesmente dizer o óbvio. Eles examinam o seu conhecimento, eles examinam o conhecimento gramatical que você tem, porque você precisa expressar de forma correta os seus pensamentos sobre aquilo. E a Unicamp, ela é uma universidade que exige um pensamento crítico. Então, toda vez que eu escrevia, eu pensava, será que isso está muito no senso comum? Será que eu estou fazendo um comentário que não vai de acordo com o que de fato as pessoas indígenas, os povos indígenas estão buscando no Brasil? Então você tem aquela insegurança de estar expressando aquilo que vai de acordo com, não só com o que a faculdade exige em questão de critérios de correção, mas também com a realidade brasileira. O resultado também foi inédito para o professor. Não tem um segredo só, assim, a chave foi a dedicação de todos. E eu acho que a palavra principal é o empenho. O empenho das meninas, o empenho da escola, o empenho da equipe de professores no geral, né? Porque o mérito não é só meu, que sou professor de história, mas de toda a equipe de professores que ajudou as meninas, preparou elas, quando necessário liberava elas da aula para elas irem discutir comigo algo da Olimpíada. O empenho da escola, que desde o início do ano eu apresentei o projeto à direção, na pessoa da diretora, né, dona Toinha, do diretor Júnior, eu apresentei o projeto da ideia de desenvolver aulas para a Olimpíada, montar uma turma olímpica, e eles plenamente, logo de primeira, né, já aceitaram, e isso fez com que a gente tivesse um grande grupo de alunos desenvolvendo essa atividade olímpica. Ano passado, por exemplo, nós participamos da Olimpíada com 3 equipes. Esse ano tivemos 18 equipes. Então já foi um crescimento. E ano que vem podemos ter mais e mais. Então tudo só tende a crescer. Na volta, a conquista foi comemorada por toda a escola. De fato, as bolcheviques já marcaram história. Quais os próximos passos? O que é que vocês pretendem daqui para frente? Bom, agora a gente vai prestar vestibular, né, em novembro, e essa vitória foi algo que vai agregar no nosso currículo futuramente, né, claro. Então, agregar no sentido de no currículo, mas também na experiência, porque foi algo novo para todo mundo, então é uma experiência nova que vai ajudar muito futuramente. Foi uma trajetória longa de desafios, de superação e de conquista e realização de sonhos. Com certeza, foi uma trajetória muito árdua, mas que a gente conseguiu pela primeira vez, indo e conseguindo a medalha, foi incrível. Galera, eu tenho uma novidade surpreendente para contar. Sabe quem tá voando? Adivinha? Quem é TIM, ué? O 5G tá voando em Campina Grande e agora você pode navegar com ainda mais velocidade na maior rede móvel do Brasil. Dá para assistir aquela série com a família e jogar online sem travar, além de registrar todos os momentos especiais e compartilhar em tempo real. Tudo isso no 5G da TIM, que é líder Brasil. Isso mesmo, a TIM é líder em 5G no Brasil. E não para por aí. Sabe aquela videochamada que você ama fazer com seus amigos e família? Com a TIM você faz sem travar em alta qualidade. Tá esperando o quê? Traga já o seu número para a TIM e venha se surpreender também. TIM, imagine as possibilidades. A seguir, ginástica está ganhando popularidade entre as crianças em Campina Grande.
volta falando de esportes. E olha, tem um esporte que tem ganhado popularidade entre as crianças aqui em Campina. É a ginástica. A modalidade vem atraindo novos adeptos e formando talentos aqui na Rainha da Borborema. Quase toda criança adora brincar de pular e dar cambalhota dentro de casa. Mas aqui nesse centro de treinamento, toda essa turminha faz tudo isso e um pouco mais, só que dentro do treino de ginástica rítmica. São quase 20 meninas que treinam todos os sábados. Laís é uma delas. Ela começou no esporte faz uns 3 meses. Laís, você gosta muito de saltar? Gosto. Em casa, você, quando chega do treino, você faz também o que treinou aqui, você treina em casa? Sim. É o que você faz? Bananeira, ponte, botar o pé na cabeça e me pendurar num balanço que tem lá na minha casa. O pai da pequena aprendiz de atleta dá um maior incentivo. Olha, ela está se tornando uma pessoa, ela está esticando e está se tornando uma menina melhor, assim, ela está mais comportada. Então ela está gastando as energias aqui, então o final de semana está mais sossegada. Nesse ponto, ela está tendo uma doutrina muito boa. Além da ginástica rítmica, o local também oferece aulas de ginástica artística. Mas qual a diferença entre as duas, hein, professor? Pois bem, a ginástica rítmica é uma ginástica mais conhecida por ser uma ginástica mais parecida com o balé. É a famosa ginástica da fitinha, que são aparelhos manuais, como a corda, a fita, as massas. Então é uma modalidade que ela é mais dançada. Já a artística é uma ginástica mais acrobática. Nas duas tem as acrobacias, nossos movimentos acrobáticos, mas a ginástica artística ela é um pouco mais de força e de grandes saltos, como os mortais, que já não tem na ginástica rítmica. Então é uma modalidade que ela acolhe tanto a modalidade masculina como feminina, diferente da ginástica rítmica, como também é um esporte de mais força, de mais saltos, de mortais, podemos dizer assim. O esporte ajuda na flexibilidade e de quebra ainda incentiva a socialização. Nós temos muitos pais que trazem relatos de crianças que vieram da pandemia, que estão sem essa questão de socializar tão boa. E aqui na modalidade nós trazemos muita coisa que elas precisam da colega, precisam da ajuda do coleguinha. Então isso ajuda bastante também na questão física, né? Porque nós trabalhamos com o desenvolvimento tanto a psicomotricidade, a questão do desenvolvimento fino e grosso da criança. Então o repertório motor da criança acaba sendo maior, porque nós trabalhamos com estrelinhas, então elas têm um lugar seguro para fazer todos esses acrobáticos e acaba tendo um repertório maior. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!